Olá, meu nome é Kleber Marques, sou professor de informática para concurso desde 97 em Aracaju, Sergipe. Atuei em vários cursinhos preparatórios para concursos municipais, estaduais e federais. E hoje estou apresentando para vocês o curso em DVD, preparatório para concursos públicos. O nosso curso, ele está distribuído em 5 módulos. A microinformática, sistema operacional, redes de computadores, segurança e aplicativos. Contudo, primeiro vou fazer uma breve introdução. Bem, muitos alunos me perguntavam como estudar informática, visando acertar as questões de concurso público e o que estudar e como estudar. Bem, sempre eu digo para eles que o que estudar tem que estar focado no que se encontra nos editais. Bem, aí vem 2 vertentes aí. Primeiro, quando o aluno se prepara sem saber o que vai cair no edital. E segundo, quando já tem um edital já publicado no Diário Oficial. Na primeira vertente, quando não sabe o que vai se encontrar no edital, eu sugiro que ele faça uma explanação dos principais assuntos que são pedidos no concurso público, em geral, tanto municipais quanto estaduais e federais. Na segunda vertente, o que estudar, tendo em vista um edital já publicado, aí sim, o candidato tem que focar somente, exclusivamente, o que se encontra no edital. Um exemplo, no edital fala assim, o Word. Isso quer dizer que para a banca examinadora, você tem que ter todos os conhecimentos teóricos e práticos sobre o software Microsoft Word. Isso envolve tudo. Agora, se no edital ele coloca dessa seguinte forma, Word, edição de arquivos, digitação, formatação, isso quer dizer que você tem que direcionar somente, exclusivamente para esses 2 itens, edição, digitação e formatação do texto. Compreenderam? Agora, como estudar? Aí vem uma outra questão, também polêmica. Por que polêmica? Porque tem alunos que dizem assim, hoje eu estudo 10 horas por dia, mas o importante não é a quantidade de horas, e sim a qualidade do seu estudo. Como você está estudando? Tem gente que pega um livro inteiro e estuda todo esse livro, mas será que tudo isso cai na prova? É isso que nós temos que nos atentar. A quantidade não é tão importante. O mais importante é a qualidade. Tem candidato que estuda 2 horas, mas ele consegue produzir 2 horas de estudo, enquanto outros candidatos estudam 10 horas e só consegue aproveitar 2 horas. Então, ele fica com déficit. Compreenderam? Então, como estudar vai envolver o autoconhecimento que você tem, tanto do assunto e sobre a sua pessoa. Tem gente que prefere estudar pela manhã, outros à tarde, enquanto outros à noite. Isso vai depender de pessoa para pessoa. E sobre o conteúdo, você tem que atentar para o que se encontra no edital, você tem que pegar livros, apostilas e focar exclusivamente o que se encontra no edital e, principalmente, resolver provas recentes de concursos da fundação que preparou este edital, resolver as provas e praticá-las no computador. Bem, como eu falei para vocês, nós iremos estudar informática para concursos. Isso quer dizer que nós iremos focar o que cai em concursos públicos. No assunto microinformática, nós iremos ver
hardware, que é a parte física do computador, como nós conhecemos, gabinete, teclado, mouse, impressoras, etc. Não só as partes externas, como também a parte interna, e software, que são os programas de computador. Iremos estudar no segundo módulo, sistema operacional, ou seja, o programa que faz com que o computador trabalhe, processe, gerencie. Nós iremos ver o que está caindo nos concursos públicos no quesito Windows. Atualmente nós temos o Vista, mas por enquanto está caindo em provas XP, a versão XP. E Linux, por enquanto que cai em prova apenas a parte introdutória do Linux. Terceiro módulo, redes de computadores. Nós iremos entender o que é uma rede, quais são os equipamentos utilizados numa rede, quais são os tipos de rede que existe, como LAN, rede local, MAN, rede metropolitana, e WAN, rede mundial ou global. Nós iremos entender a internet, como surgiu, quais as características, e a intranet, as teorias, conceitos e características também. No quarto módulo, iremos ver segurança, sistema de segurança. Nós iremos estudar programas para a realização de backup, ou seja, cópia de segurança dos dados, os tipos de backup que existem e os softwares, antivírus, programa que localiza, detecta e apaga o vírus, e firewall, sistema e hardware que irá bloquear a invasão de intrusos ao sistema. E o quinto e último módulo, iremos ver alguns aplicativos que caem em prova geral. O Word, nós iremos estudar principalmente os itens que fazem parte da barra de menu e das barras de ferramentas e os modos de edição de texto, como a formatação e a digitação. O Excel, também a barra de menu, os itens das barras de ferramentas e o modo de edição, principalmente a realização de cálculos. Iremos aprender a fazer fórmulas e a criar fórmulas e fazer funções. E, por último, um assunto recente de alguns concursos públicos, o BR Office, que são um conjunto de aplicativos voltado para o escritório. Então, nele inclui editor de texto, planilha de cálculo e softwares gráficos. Então, o BR Office, ele é um software livre que está sendo colocado hoje em provas, visto que os órgãos públicos estão substituindo softwares pagos por softwares gratuitos. Bem, primeiro assunto do nosso curso, hardware. Então, vamos falar sobre o conceito de hardware. Hardware é o elemento físico do sistema computacional. É o elemento palpável, ou seja, tangível. Tudo que eu posso tocar, pegar. Exemplo de hardware, nós temos teclado, nós temos mouse, nós temos gabinete, que muitos chamam de CPU, erroneamente. Nós temos impressora. Agora, já caiu em prova. Memória é hardware? Aí é uma questão que muita gente pode sobrar numa pegadinha. Memória eu posso pegar? Claro que sim, porque a memória no computador nada mais é que um chip. E o chip eu posso pegar. Então, hardware, tudo aquilo que eu posso tocar no sistema computacional. E os componentes que formam o hardware são 3. E eu vou explicar por que são esses 3, os componentes do hardware. Primeiro, a unidade central, chamada de UC. Segundo, a unidade de memória, UM. E terceiro e último, a unidade ou dispositivo de entrada e saída. Então, são esses 3 elementos que compõem o hardware. Por quê? Por causa do processamento. Este é o esquema que envolve o processamento dos dados. Nós temos os dispositivos de entrada, como, exemplo, teclado,
que enviam dados para o processamento. Nós temos os dispositivos de saída, por onde sai a informação que foi processada. Exemplo, o vídeo, o monitor. Nós temos a unidade central, que é formada exclusivamente pelo processador, é quem processa as informações, e, paralelamente, nós temos a unidade de memória. Então, está aqui o esquema do processamento. Unidade central, que é o processador, que realiza o processamento. Nós temos a unidade de memória, que junto com o processador faz o processamento dos dados. E nós temos a unidade de entrada, que envia dados para o processamento, e a unidade de saída, que recebe os dados que foram processados. Ok? Então, primeiro, a unidade central. Vamos ter que saber, para concurso público, suas características. Isto é o que importa. Então, primeira característica, que a unidade central, ela é formada exclusivamente pelo processador, que em concurso público pode vir com a sigla CPU ou UCP, que quer dizer Unidade Central de Processamento. Outra característica, a unidade central ou processador é acoplada. É acoplada à placa-mãe, através de um soquete. Isso quer dizer que a placa-mãe, que está dentro do gabinete, possui um dispositivo chamado soquete, onde é encaixado o processador, a CPU, que é um chip formado de uma pastilha de silício. Então, esse processador, a CPU, ela é acoplada a um soquete. E esse soquete é o encaixe que se encontra na placa-mãe do computador. Outra característica do processador é que o processador, ele necessita de um cooler. O cooler nada mais é que um microventilador. Ele vai resfriar o chip, o processador. Próxima característica, os componentes que fazem parte do processador, os componentes internos do processador. São eles os componentes internos que fazem parte do processador. Nós temos registradores, nós temos cache, nós temos também a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética. Temos que saber tudo isso? Sim, temos que saber tudo isso. Primeiro, os registradores. Os registradores estão inclusos no processador, no chip da CPU. Qual a função do registrador? Como o próprio nome já sugere, ele registra as informações. Isso quer dizer que registradores são memórias. Recentemente, na prova para advogado da Caixa Econômica, foi Carlos Chagas, perguntou para este concurso qual era a memória mais rápida de um computador. E a resposta era registrador. Então, registrador é uma memória que faz parte do processador, que tem a função de armazenar temporariamente os dados que estão sendo processados. Então, tem que atentar muito para a frase, que aí é que pode cair a pegadinha. Então, a memória que é mais rápida do computador e que armazena temporariamente as informações é o registrador. Próxima característica, próximo componente que faz parte do processador, a cache. A cache
também é uma memória. E a função da cache dentro do processador é auxiliar o processamento. Bem, ela é uma memória. É uma memória que guarda também temporariamente as informações. Ela vai auxiliar o processamento. Por quê? Porque o processador, ele vai necessitar da ajuda de uma outra memória que se encontra fora dele, na placa-mãe. Só que a memória que se encontra fora dele, na placa-mãe, é mais lenta que ele. Então, para que não existir esse gargalo, esse, digamos assim, engarrafamento de troca de informações, os engenheiros de hardware construíram outro tipo de memória, que é inclusa dentro do processador, chamada de memória cache. A memória cache, ela vai auxiliar o processador, como também vai auxiliar a memória principal que se encontra na placa-mãe do computador. E nós iremos mais adiante compreender quais são os tipos de memória cache que existem. Próxima característica, a unidade de controle, outro componente que faz parte do processador, também chamado em concurso público de UC. A unidade de controle, como o próprio nome já sugere, controla. Ela irá gerenciar tudo que irá entrar para o processamento e tudo que irá sair do processamento. Ela também vai sincronizar a velocidade para a transferência de dados entre os demais componentes do computador. Próximo componente, a unidade lógica e aritmética, em concurso público, também chamada de ULA, U-L-A. O nome também é sugestivo. O que faz este componente? A unidade lógica e aritmética irá realizar todas as operações lógicas, como sim, não, e, ou, e as operações aritméticas, como exemplo, adição, subtração, multiplicação e divisão. Faz parte dela essas tarefas. E, finalmente, o último componente, que são os barramentos do sistema. Bem, o que quer dizer barramentos? Na informática, barramentos são vias de comunicação. São linhas que transferem dados de um componente para outros. Esses dados são transferidos através dessas vias de comunicação, que são sinais elétricos percorrendo um fio condutor. Os barramentos do sistema recebem este nome do sistema porque faz parte do processador. E eles são compostos de 3 elementos. Nós temos 3 barramentos do sistema. São eles: o barramento de dados, o barramento de endereço e o barramento de controle. Qual a função destes barramentos dentro do processador? O barramento de dados, como o próprio nome já sugere, ele tem a função de encaminhar ou enviar os dados de um componente para outro. Exemplo, do processador para a memória principal, do processador para a placa-mãe. Já o barramento de endereço tem a função de encaminhar os sinais de endereçamento. Exemplo, você pede para salvar um arquivo. Então, o processador utiliza o barramento de endereço para encaminhar o endereço de memória onde será salvo a informação. Se vai ser salvo no disco rígido, no disquete, se vai apenas para a memória principal do computador. E, finalmente, o barramento de controle, que irá controlar as informações que estão sendo enviadas. Então, o barramento de controle, ele também envia instruções para que as informações possam ser salvas, lidas, gravadas, deletadas da memória. Pronto. Falamos da unidade central, que é composta exclusivamente pelo processador. Mas somente o processador, ele não faz nada sozinho.
ele necessita de outros componentes para realizar o processamento, como nós vimos naquele esquema das setinhas. Então, nós necessitamos da memória. Como nós sabemos, memória é o local que armazena informações. Na informática é a mesma coisa, só que no computador a memória ela é classificada para cada um fim específico. Nós temos memória principal, que em concurso público também é conhecida como memória primária, interna ou do computador. Depende de fundação para fundação. A principal função da memória principal é realizar o processamento junto com o processador. Nós temos a memória secundária, que em concurso público também é conhecida como memória externa ou memória de massa. De massa porque envolve volume. É a memória que mais armazena informações. A principal função da memória secundária é armazenar o que já foi processado. Por exemplo, o processador processa, executa um programa, você digita na tela do computador, tudo que se encontra na tela do computador está na memória principal. Quando você manda salvar o seu documento, ele vai para a memória secundária. Então, a memória secundária é responsável pelo armazenamento definitivo dos dados que foram processados. E, finalmente, as memórias intermediárias, que alguns autores excluem. Eu prefiro colocar, porque existe. As memórias intermediárias, como o próprio nome sugere, vai intermediar a troca entre memória principal e memória secundária. Vamos conhecer cada uma delas agora. Primeiro, vamos estudar a memória principal. A memória principal do computador é dividida em duas. Nós temos a memória ROM, nós temos a memória RAM. Recebe este nome porque é uma memória somente de leitura. Isso quer dizer que o usuário não pode gravar informações neste tipo de memória. O usuário apenas irá ler o conteúdo que se encontra dentro desta memória. A memória ROM, como também a memória RAM, são chips que se encontram dentro da placa-mãe do computador. Outra característica da memória ROM, que pede em concurso, é uma memória que possui firmware, ou seja, ela já vem gravada de fábrica com instruções. Por isso que o usuário não grava, apenas o usuário lê seu conteúdo. Um exemplo disso está nos CDs. Existe o CD-ROM, como alguns chamam de CD-ROM. ROM é cachaça. CD-ROM é o nome correto, visto que vem de memória ROM. Então, o CD-ROM é um CD que já vem gravado de fábrica. O usuário apenas coloca no leitor para leitura. Como também a memória ROM, ela já vem gravada de fábrica com instruções. Por isso, o termo firmware. Ela já vem com instruções dentro de seu chip. Outra característica importante, memória não volátil. O que isso quer dizer? Que a memória ROM é uma memória definitiva, não volátil, não temporária. Ela não perde o seu conteúdo, ela retém o conteúdo. Quando eu desligo o meu computador, tudo que se encontra dentro da memória ROM permanece lá. Um exemplo disso é quando você liga o computador e ele mostra algumas instruções iniciais. Aquelas instruções iniciais no fundo preto indica que é um programa que está sendo executado. E este programa se encontra dentro de uma memória ROM. Quando eu desligo o meu computador, o conteúdo deste programa permanece lá na memória ROM do computador. Outra característica importante de concurso, ela é uma memória de inicialização. Isso quer dizer que a memória ROM inicia o processo. Toda vez que eu ligo o meu computador, o processador, a CPU, vai à procura de uma memória ROM que contém determinada instrução para poder iniciar os trabalhos do computador.
Outra característica que a memória ROM ela é uma memória de baixa densidade. O que isto quer dizer? Que é uma memória que armazena menos informações que a memória RAM. Menos informações que a memória RAM. E os tipos de memória ROM existentes no mercado. Nós temos a memória PROM, isso quer dizer que é uma memória ROM programável, não tem nada a ver com o usuário, porque senão eu iria entrar em contradição. Como aqui nós vimos, memória somente de leitura, gravada de fábrica, como é que eu digo agora aqui? Um dos tipos de ROM é que ela é programável. Ela é programável não pelo usuário, e sim pela equipe técnica, pelos engenheiros, pelos eletrônicos. E nós temos também a EPROM, que é outro tipo de chip de memória ROM. É uma ROM programável, cujo conteúdo pode ser eliminado, apagado, através de raios ultravioletas, também de conhecimento técnico dos eletrônicos. Outro tipo de memória ROM é a memória EEPROM. É outro chip cujo conteúdo pode ser programado, ou seja, gravável, e o conteúdo pode ser eliminado e pode ser regravável através de impulsos elétricos. É uma tecnologia mais nova. E finalmente, a FPROM, também chamada de Flash ROM, memória flash. Essa memória é a mais recente que existe no mercado, utilizada, por exemplo, nos nossos pendrives, nos nossos MP3. A memória FPROM ou Flash ROM, ela também é programável e o conteúdo também pode ser eliminado, também por impulsos elétricos. Qual a diferença? Visto que a EEPROM também utiliza impulsos elétricos para eliminar o seu conteúdo. A diferença está que a EEPROM apaga byte por byte. O que isso quer dizer? Vamos para aqui para o quadro. Byte por byte. Nós já ouvimos falar do termo chamado byte. Byte quer dizer termo binário. Byte nada mais é que um caractere. A letra A é um byte, o número 1 é um byte. Então, o EEPROM apaga byte por byte desta memória. Enquanto a FPROM apaga vários bytes de cada vez, ou seja, blocos de bytes. Isso quer dizer que a FPROM ela é mais rápida para apagar as instruções que foram gravadas, ok? Agora, memória RAM, características e tipos. Como vimos na memória ROM, a memória RAM também é um pouco parecida, mas há diferença entre elas. Por exemplo, a memória ROM é somente leitura. Já a memória RAM é uma memória de escrita e leitura. Já diferencia daí. Escrita é a mesma coisa que gravação. Para informática, escrever é sinônimo de gravar. Então, a memória RAM, nós podemos gravar e ler o que foi gravado, só que com uma diferença. Essa gravação que é realizada na memória RAM é uma gravação temporária, por isso o termo volátil. A memória RAM é uma memória volátil. Isso quer dizer que o conteúdo não permanece quando o computador é desligado, diferentemente da memória ROM. A memória ROM